Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo de número 7, versículo de número 15 em diante, que diz assim: os falsos profetas. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e consequentemente separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Amém, irmãos? Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá. Que diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que o Senhor está querendo nos informar aqui através da mensagem de hoje, né? Que a gente precisa saber com quem a gente chama, sabe? Convida para andar conosco, para ser nossos amigos, para se casar, escolher uma esposa ou um esposo. Entende, irmãos? A gente precisa analisar os frutos para que no amanhã a gente não venha sofrer. Então, irmãos, o que o Senhor quer nos dizer? Que verdadeiramente a gente precisa selecionar as nossas amizades. Não quer dizer que todo mundo vai ser seu amigo. Você tem que passar um tempo observando essa pessoa, se você vai dar acesso à sua casa, à sua família, sabe? À sua parentela. Irmãos, hoje em dia é muito difícil você ter uma amizade sincera, uma amizade que verdadeiramente dura muitos anos, sabe? E não tem malícia, e não tem inveja, sabe? Então, como que a gente vai conseguir essas amizades? Primeiramente, pedindo a Deus em oração. Segundamente, a gente vai analisar os frutos de cada um, observar, sabe, irmãos? E daí por diante, a gente trazer para perto. E melhor ainda se você procurar essas amizades na casa do Senhor, que estão na mesma direção que você está seguindo. Irmãos, não dá certo a pessoa que é luz junto com as trevas. Não tem amizade, não tem como dar certo, entende, irmãos? Pois é mais fácil a gente ser corrompida pelo aquele que está no mundo, de que a gente trazer ele para a luz. Por quê? Não é na nossa força. É no poder de Deus que vai evangelizar e no seu tempo vai salvar aquela pessoa. E a pessoa, aquele amigo que está perdido no mundo, ele vai proporcionar, vai te direcionar só para as obras da carne,
só para o pecado, sabe? E sair, farrar nas noitadas, sabe, irmãos? Ficar com um e com outra não dá certo, entende? Então, tem pessoas que te levam para perto de Deus e tem pessoas que vai te afastar do Senhor. Por quê? A gente já é carne, irmãos. Por si só já somos falhos e pecadores. Mas a gente precisa se alimentar das obras do alto. A gente precisa se alimentar espiritualmente para que a gente não venha ceder para os prazeres da carne. Eu vou deixar um exemplo aqui. Então, Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas qual a diferença entre um e outro? Irmãos, é claro que a palavra de Deus teria que se cumprir. E um do meio deles foi escolhido. Mas só que a gente pode voltar atrás um pouquinho e entender por que o Senhor escolheu Pedro, Tiago e João para andar com ele sempre. Ele soube selecionar os seus amigos. Ele, prestou atenção nos frutos deles. Por mais que Pedro era cabeça dura, sabe, irmãos? Mas ele sabia quem Pedro se tornaria depois do batismo com o Espírito Santo. Entende, irmãos? Então ele era sedento por aprendizar, pelos aprendizados de Jesus. E também queria vivenciar os milagres do Senhor. E Judas não. Sempre estava mais afastado, sempre estava mais, sabe, irmãos, distante. Pedro, ele queria, sabe, Jesus, quando ele via uma oportunidade de vivenciar um milagre através de sua vida, ele era o primeiro. Foi por causa disso, por ele se precipitar tanto nos milagres, ele terminou se confiando na natureza carnal dele. Então ele disse: Jesus, eu não irei negar o teu nome. Jesus: Pedro, eu conheço você, eu conheço o ser humano sem o Espírito Santo. Então Pedro foi questionado se era amigo de Jesus, se andava com Jesus, e ele disse que não. Foi negando, irmãos. E quando se deu conta, já negou as 3 vezes. Jesus disse: tu irás negar o meu nome antes que o galo cante. Sabe? E Pedro negou. E quando ele se deu conta, irmãos, já tinha feito totalmente ao contrário do que ele tinha dito a Jesus. Entende? Mas ele se arrependeu, porque ele entrou, a Bíblia diz que ele ficou profundamente abalado, chorou profundamente. Entende, irmãos? Então Jesus reconheceu o perdão dele, pedido de desculpa, entende? Então já lhe perdoou, pois quando Jesus ressuscita, sabe, irmãos, Jesus vem até os discípulos e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele entristeceu o semblante e diz: sim, Senhor, sabes que eu te amo. Então, irmãos, Jesus disse: então apacenta minhas ovelhas. E Pedro, batizado com o Espírito Santo, irmãos,
Sabe o que aconteceu? Ele pregou ali em Atos 2 e mais de 3.000 almas, mais de 3.000 vidas foram salvas, libertas, sabe? Pelo mover dos céus através de Pedro. E ali foi um avivamento tremendo, sabe? Da igreja primitiva. Entende, irmãos? Então, e Judas, pelo contrário, ele não, sabe, irmãos, não chorou, não se arrependeu. Ele foi buscar algo para que lhe preenchesse, sei lá, para que tirasse aquela culpa dele. Pelo contrário, ele não foi até Jesus Cristo, sabe, irmãos, para pedir perdão. Ele não esperou Jesus para que tivesse uma nova chance, uma nova oportunidade. Pois Jesus já morreu na cruz pelo pecado de todos, sabe, irmãos? Era só acessar esse perdão, sabe, que Jesus tinha para lhe dar. Pois quando Judas vendeu Jesus e voltou, chegou até Jesus, deu um abraço e chamou Judas de amigo. Mas ele sabia que quem iria lhe trair voltaria. E o sinal para os discípulos era de quem o abraçasse. Entende, irmãos? Para que todos soubessem quem foi o traidor de Jesus Cristo. Então, irmãos, ele foi se enforcar. Ele não esperou Jesus para pedir perdão, para se reconciliar. Ele ficou desesperado e se enforcou. O inimigo sapateou, sabe? Brincou. Deixou ele desesperado, atordoado. Quando ele conseguiu olhar assim, eu acho que ele pode ter imaginado: o que é que eu fiz da minha vida? Entregando o Mestre, o Filho do Deus vivo. Sabe, né, irmãos, que quem se suicida, que quem a si próprio tira a sua vida, não vai entrar no reino dos céus. Ninguém tem o poder, tem o direito de tirar e dar a vida a seu ninguém, a não ser Jesus Cristo, irmãos. Porque Ele é Senhor sobre os céus, terra e trevas. Jesus é Senhor dos senhores. Ele tem todas as chaves. Ele manda em qualquer lugar. Então, irmãos, que a gente possa saber selecionar as pessoas que andam conosco, assim como Jesus Cristo fez. Amém? Analise os frutos, analise as obras, as atitudes, pois a gente não é o que fala, e sim aquilo que demonstra com as nossas atitudes. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos orar para entregar essa palavra e edificar cada vez mais nossa comunhão e os nossos corações. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que fez e pelo que ainda vai fazer. Toda a honra, toda a glória seja dada a Teu nome. Enche-nos de Ti, transborda-nos de Ti, Senhor, dia após dia em Tua presença. Obrigado pela rica mensagem que o Senhor nos entregou para o dia de hoje. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração. Obrigado
pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por cada um de nós, mesmo ainda sem que a gente viesse à existência, mas o Senhor já quitou aquela dívida por nós. Obrigado por ter nos alcançado, por ter todos os dias aqui nos sustentado, até que eu morra ou até que o Senhor volte para buscar a tua noiva, Senhor. Porque sabemos que o Senhor ressuscitará primeiro os mortos, depois vivos. E eu quero permanecer em tua presença para o resto de nossas vidas, para o resto de minha vida, Senhor. Esse é o desejo dos nossos corações, é permanecer em ti para sempre. É isso que te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E tchau!